José Manuel Fernandes, bom dia. Este caso ajuda a incendiar a revolta populista contra as elites? Tem todas as condições para isso, pelo menos em alguns países da Europa. O editorial, por exemplo, do Le Figaro de hoje era mesmo o direito contra o povo. O direito, entre aspas, contra o povo, entre aspas. Portanto, de alguma forma, o partido da justiça, ou da balança, como eles diziam, contra o partido da urna. Agora, vamos lá ver. Isto é um discurso que tem que ser visto de vários ângulos. Primeiro que tudo, o ângulo político, que é a revolta contra, eu diria que primeiro que tudo, há um desfazamento claro entre uma boa parte das elites e os eleitorados. Se não houvesse esse desfazamento, nós não teríamos a assistir àquilo a que assistimos em tantos países por esse mundo fora, relativamente digamos, ao crescimento de partidos, que muitas vezes a única coisa, quer dizer, a sua principal característica, e há partidos destes à esquerda e à direita, é o protesto contra os de cima, digamos assim, as elites, e a perspectiva de que representam o povo que está a ser esquecido, ou porque vive longe das cidades, ou porque vive longe do poder, ou porque é pobre, ou porque ficou pobre, ou menos rico do que era, ou menos... Pronto, e por aí adiante. Portanto, não vamos agora entrar nisso com grande detalhe, mas há esta percepção. Essa percepção é particularmente aguda em França, porque em França há não apenas a percepção povo e elites, como há a percepção província-Paris. Portanto, há o mundo de Paris, a elite de Paris, que é uma coisa muito antiga. Dizer, achei curioso, porque como já se deve ter percebido, eu vejo muito a imprensa francesa, e esta semana havia um dos jornais, o Figaro ou Le Monde, mas talvez um deles, trazia uma coisa que não tinha nada a ver com isto, tinha a ver com cinema francês, que é uma coisa que eu gosto assim de seguir, e era exatamente isso, que era uma abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça, que é, se há um cinema da cidade versus um cinema que tem imenso sucesso, mas na província. Ou seja, a clivagem já está aqui. Sim, pronto. E há muitas histórias, há inclusive livros publicados. Recordo-me de haver, por exemplo, memórias de jornalistas que vinham da província para Paris, o sonho era chegar a Paris, e depois em Paris há um outro mundo. Há um mundo dos gabinetes, há um mundo dos coquetéis, há um mundo dos... Os corredores do poder. Há os corredores do poder. Há todo um mundo que tem uma série de... Quer dizer, e que não é nada, não se compara com outro país do mundo. Quer dizer, porque, repara, digamos, o poder em Inglaterra não está naquilo que tem glamour, que é a Casa Real, está naquilo que não tem glamour nenhum e que até é bastante espartano, que é o número 10 Downing Street, mais o House of Parliament e coisas desse género. Portanto, é uma coisa completamente diferente. Bem, mas dito isto, portanto, há muitas condições da forma para isto ser explorado desta forma. Precisamente porque há neste processo algumas questões que eu diria que são difíceis de entender pelo cidadão comum, mesmo pelo cidadão preocupado, pelo cidadão que conhece a lei e por aí adiante. Eu devo dizer que eu próprio, quando, enfim, há aqui naquela sentença dois aspectos, ou duas partes, digamos assim. Há uma coisa que tem a ver com digamos, aquilo que o grupo Frente Nacional, portanto, na altura era assim que se conhece, Frente Nacional, fez no Parlamento Europeu. E que tem muitas semelhanças, mas numa dimensão maior, àquele caso que em Portugal tivemos com o Rui Rio e o PSD, e que já tivemos com todos os outros partidos. Todos os outros partidos já tiveram, em alguns casos nunca foram investigados, mas sabemos e às vezes não era o Parlamento que pagava funcionários do partido, era a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo. Pronto. Os assessores. Basicamente, daquilo que estamos a falar é de partidos que na Europa dependem muito de financiamento público, ao contrário, por exemplo, do que se passa nos Estados Unidos, onde, quer dizer, depender
muito financiamento privado tem outros aspectos, tudo tem sempre aspectos, digamos, todas as facas têm dois gumes e, portanto, tudo tem sempre, não estou a dizer qual é o melhor ou o que é pior, mas o que é verdade é que na Europa, de forma genérica, sobretudo na Europa continental, os partidos dependem muito de financiamento público. Esse financiamento público está muito relacionado com os lugares eletivos que eles ocupam e, no caso concreto da Frente Nacional, havia uma enorme desproporção. Eu não estou com isto a desculpar o que ela fez, estou a enquadrar. Pronto. Havia uma enorme desproporção entre a sua representação no Parlamento Europeu, onde o sistema eleitoral não a castigava. Portanto, ela tinha no Parlamento Europeu uma representação proporcional ao que valia eleitoralmente, por comparação com a sua representação no Parlamento francês, onde o sistema eleitoral, de alguma forma, está desenhado para que os seus deputados não fossem eleitos. Só muito recentemente é que o partido da família Le Pen, chamemos-lhe assim, começou a conseguir furar a barreira e a conseguir eleger um número importante de deputados, e hoje elegeu esse número, apesar de ser, mesmo assim, sendo o maior partido, não tem o maior, sendo o partido com mais votos, não forma o maior grupo político, porque há vários grupos políticos na Assembleia. Bem, e então a Frente Nacional usou um esquema em uma escala muito maior, que era usar aquilo a que os seus deputados têm direito no Parlamento Europeu, que é a contratação de assessores, e por valores generosos, tem uma bolsa generosa, para contratar funcionários que não eram assessores no Parlamento Europeu, eram funcionários do partido. Pronto. É evidente que França, uma parte do Parlamento Europeu até fica em França, Estrasburgo em França, portanto tudo isto se podia misturar um bocadinho, não é? Portanto, mas não há muitas dúvidas que fez isso. Isso, à face da lei, nós podemos, não é, quer dizer, é um tipo de desvio de fundos que não é para enriquecimento próprio, é, como a própria sentença diz, para enriquecimento do partido, ou uma coisa que já acho um pouco esticada na sentença, para enriquecimento dos funcionários que recebiam aqueles salários e que não poderiam receber salários tão altos, e imagino que não fossem assim tão altos como isso, se não houvesse o dinheiro do Parlamento Europeu. Bem, não interessa, mas não foi para o enriquecimento da Marine Le Pen, do Sr. Cobiot e por aí adiante. Pronto. Isto, do ponto de vista da percepção pública, não é um detalhe, porque e eu percebi que não é um detalhe ouvindo a chamada Vox Populi nas televisões, nas rádios e também em algumas reportagens de imprensa, que é assim, ela não roubou para ela. Aliás, o termo roubar nunca aparecia, não é? A própria ideia de roubar não aparecia. Aparecia, pronto, há uma legalidade, e essa legalidade, do ponto de vista daquilo que aparentemente ficou provado em tribunal, e a própria Frente Nacional, em muitos aspectos, não contestava que era isso que ela fazia, achava que tinha direito a fazê-lo, que é outra discussão, como aqui em Portugal, de resto, houve essa discussão exatamente igual com o Rui Rio. Bem, mas pronto, isso é considerado um crime, ela foi condenada por isso, a tal pena suspensa. O que eu achei estranho foi a aplicação, e eu creio que era a expectativa da própria Marine Le Pen, foi a aplicação da inelegibilidade. Ora bem, porquê que eu achei estranho? Porque estes factos ocorreram entre 2004 e 2016 ou 2014. Portanto, é um período de 12 anos, portanto, 2004 e 2016. E é só em 2017 que o Parlamento francês aprova uma lei, aprovada pela própria Marine Le Pen, aprova uma lei em que considera que este tipo de crimes e outros implicam a imediata inegibilidade. Portanto, e que não há pena suspensa. Como ela tem de resto para as outras coisas. Ela não anda ela não foi para a prisão, ela não anda de pulseira eletrónica. Portanto, são penas, ela tem a pena, não anda já, pelo menos, portanto, tem direito de recorrer, e portanto, só depois de que acabarem os recursos é que se saberá se vai, ou não, se aquela pena é confirmada, se não é confirmada, por aí adiante. Mas neste caso, a
pena de inegibilidade, portanto, É não imediata. poder concorrer, é imediata. Mas isso deriva de uma lei de 2017. Eu achei estranho. Mas então, como é que se aplica uma lei de 2017 A factos passados. a factos passados? Portanto, se é retroatividade, em princípio não pode ser. Portanto, a lei anterior previa a possibilidade da inegibilidade como pena acessória. E, portanto, os juízes tinham a discricionariedade de, com base na lei anterior, aplicar também a inegibilidade sem direito a recurso, que é o que está em causa aqui. Portanto, não é apenas a inegibilidade, é a inegibilidade sem direito a recurso. Portanto, sem direito a recurso, isto é, sem o recurso ser suspensivo. Portanto, porque habitualmente, quando há um recurso, a pena suspende-se a pena. A não ser que a pena... Estás a falar em Portugal, que é o país das suspensões através dos recursos. Pronto. É o mecanismo mais usado deste país. Há penas que não podem ser, quer dizer, há determinado tipo de penas que não são suspensas mesmo com recursos, quer dizer, assassinatos, por exemplo, penas de crimes de sangue. Crimes de sangue. Quer dizer, não sei se todos crimes de sangue, sim. Mas pronto. Mas neste caso de Marine Le Pen, a decisão é imediata. A decisão é imediata e ela vai recorrer, mas o recurso pode não ter, mas ela vai recorrer, mas entretanto isto está em vigor. Isto está em vigor. Bem, porquê é que está em vigor e porquê é que o juiz decidiu aplicar esta pena? Porque ela não é, quer dizer, o Ministério Público pode pedir isso. O juiz decidiu aplicar esta pena, eu vou ler a sentença. Porque eu tive que ver o que quer dizer. Portanto, não era uma decorrência obrigatória da lei de 2017, foi uma opção do coletivo de juízes, e essa opção foi porque duas razões. Risco de reincidência, o que não deixa de ser um pouco estranho, considerando que Marine Le Pen já não é eurodeputada, portanto, reincidência. Se ela já não é eurodeputada, como é que pode reincidir? Portanto, e perturbação da ordem pública, e isto assim, pelo facto de ser candidato a uma eleição presidencial alguém condenado em primeira instância. E repare este aspecto, condenado em primeira instância. Portanto, o tribunal decidiu que alguém condenado em primeira instância, portanto, sem trânsito em julgado, não pode ser candidato a uma eleição presidencial. Foi isto que o tribunal decidiu. Portanto, está escrito. É a leitura que eu faço disto. Não sei se os juristas podem fazer leituras diferentes. Portanto, há claramente uma decisão com um conteúdo político. Se foi uma decisão política ou não, mas é uma decisão com conteúdo político do tribunal. E isto está, enfim, naturalmente que levou muitos em França a considerarem que o tribunal devia ter sido mais prudente. Mais prudente por razões puramente legais. Ele não era obrigado a fazer isto. Os juízes não eram obrigados a fazer isto. O Ministério Público podia ter pedido, mas os juízes não eram obrigados a fazer isto. E aquilo que será sempre visto como uma interferência do tribunal numa corrida eleitoral, portanto, pode ser interpretado, e vai ser interpretado, e está a ser interpretado, como uma limitação aos direitos dos eleitores, que podem, por isso, simplesmente escolher considerar que este tipo de crimes não era suficientemente grave para não eleger a senhora, se bem que, enfim, eu não creio que... Eu não tinha nenhuma... As pessoas achavam que era inevitável que ela fosse eleita. Eu não acho que fosse inevitável que ela fosse eleita nas próximas eleições. Ela aparece à frente nas sondagens, é verdade, muito à frente nas sondagens, e por isso tirá-la da corrida desta forma é sempre algo desconfortável, tão desconfortável que eu diria que praticamente só o Partido Socialista e os Verdes, daquilo que eu tivesse visto, se calhar houve mais partidos, não vi o que disse o Partido Comunista, mas quase todos os outros partidos distanciaram-se desta sentença, até porque há uma coisa muito, muito curiosa e muito particular e também muito incómoda. Esta prática no Parlamento Europeu era comum. Quer dizer, podemos dizer, no caso da Frente Nacional, ganhou uma dimensão
que não tinha com outras forças políticas, que nós saibamos. Mas era tão comum que o atual primeiro-ministro foi julgado por um caso destes. E não foi condenado porque o tribunal teve dúvidas sobre o seu envolvimento. Mas houve, no mesmo processo, houve outras pessoas condenadas. Ele safou-se, por assim dizer. E provavelmente safou-se bem, não estou a pôr isto em causa. E este caso é bem diferente de um outro que teve um impacto político brutal na política francesa, mas absolutamente brutal na política francesa, que foi mas isso aí não tem a ver com a justiça, tem a ver com um processo que começou basicamente na imprensa, que foi aquele que envolveu François Fillon. François Fillon era o candidato favorito a ganhar as eleições em 2017, portanto, muito provavelmente não teríamos Macron se não tivesse acontecido este caso, mas neste caso, com François Fillon, digamos que havia um quadro diferente, e isso está a ser dito em França. Isto não é como o Fillon. As pessoas que estavam a receber o dinheiro, aquele dinheiro do Parlamento Europeu, não eram familiares da Marine Le Pen. No caso de Fillon, era a mulher e os filhos. Quer dizer, a mulher durante muitos anos, e não só do Parlamento Europeu, também do Parlamento do Senado, do Parlamento ao Senado francês. Portanto, era uma coisa bastante diferente, digamos, com outras características. Nós podemos discutir se justificava ou não, até que ponto é que quer dizer, porque era a defesa dele, a minha mulher ajudou-me sempre, preparava-me isto, preparava-me aquilo e tal, mas pronto, não interessa. Agora não vou discutir o caso de François Fillon, mas a consequência disso foi praticamente a destruição do Partido Gaullista, que durante décadas foi um dos partidos do sistema francês, a criação de um novo partido que está agora a desfazer-se, que era o macronismo, e como isto aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo que também se desfazia o Partido Socialista, os partidos tradicionais da França, os partidos centristas, os partidos que governavam a França, os dois grandes blocos que governavam a França, gaullistas e socialistas, quase que desapareceram no mapa político, substituídos por uma coisa estranha que é o macronismo, e que também pode desaparecer de um dia para o outro, e neste vazio cresceram os dois extremos. O macronismo vai desaparecer na medida em que o Macron também não se pode voltar a candidatar, não é? Sim, mas não sabe até que ponto é que o partido dele se aguenta ou não. O partido dele enfim, não existe, mas não tem figura. Não tem guerras internas, andou sempre em convulsão. Portanto, nós temos uma situação em que temos os dois partidos, digamos, um partido que mesmo para Portugal seria visto como muito radical, que é os insubmissos, não é? A France Insubmisse, os insubmissos, o partido do Sr. Mélenchon, que tem, quer dizer, o partido do Sr. Mélenchon enviou pessoas ao funeral do líder do Hezbollah. Não é. Portanto, estamos a falar de uma coisa que em Portugal é inimaginável. Quer dizer, nós temos uma candidata, agora no Bloco de Esquerda, que saudou o 7 de outubro. Portanto, e isso vamos ver como é que o Bloco de Esquerda vai lidar com isso durante a campanha eleitoral. Não é indignar-se com a ação de Israel, é achar que o pogrom, que o massacre de famílias que estavam pacatamente nas suas casas ou de jovens que estavam num festival de música foi um ato glorioso. Há uma candidata a deputada do Bloco de Esquerda que fez isso. Mas em França, na França Insubmissa, isso não tem nada a ver. Eles vão, como eu disse, enviaram uma delegação ao funeral do líder do Hezbollah, que é uma organização terrorista para a União Europeia, para os Estados Unidos. Quer dizer, enfim, não escusemos mais coisas, não é? Portanto, ora bem, e depois à direita temos a senhora Le Pen, a família Le Pen, que apesar da evolução toda que o partido teve, o partido continua com muitas coisas que vêm do pai Le Pen, que tinha muitos aspectos particularmente extremistas e quer dizer, ele não, às vezes pintam mais do que ele é, mas ele de facto disse ao longo da vida dele coisas inacreditáveis. A filha não é bem a mesma coisa.
mais moderada. É mais moderada. Pelo menos apresenta-se como tal e tem feito campanhas como tal, mas isto tem como é um Sim, mas isso populista, é tudo uma grande hipocrisia, porque na verdade assim, a grande diferença entre um e outro tem a ver com ela ser tão, do ponto de vista económico, tão intervencionista e tão iliberal como o Mélenchon. Porque o pai dela era mais liberal do ponto de vista económico, era mais a favor do mercado. Não, ela é completamente a favor do Estado, não se toca na segurança social, não se toca, o Estado gasta o que for preciso, cobra os impostos que for preciso. Portanto, ela, desse ponto de vista, tem um programa muito parecido com o programa da extrema-esquerda. Portanto, sim. Portanto, é preciso ter isto. Isto também prende sempre tudo muito com as enormes duplicidades que existem em França numa série de assuntos, não é? Porque, na verdade, e agora até saiu recentemente um livro muito interessante sobre essa fotografia, quer dizer, quem esteve com o Pétain em Vichy foi o Mitterrand. O Le Pen, com toda a sua estridência, mas tinha 16 anos e tentou alistar-se na resistência. E, na verdade, como é óbvio, o comandante, junto do qual... Comandante, quer dizer, tudo aquilo era informal, porque era a resistência, quer dizer, achou que ele era um miúdo, que não ia mandar um miúdo para aquele açougue, não é? Sim. E mandou-o embora. E é muito interessante, saiu agora uma grande investigação, porque é que o de Gaulle não quis usar aquela fotografia do Pétain com o Mitterrand em Vichy? O Mitterrand está em Vichy, não está até ao fim. Portanto, sai de lá antes do fim. Mas esteve lá no princípio. E depois simulou até um atentado. Mas não teve só... Atenção. Há outra figura da esquerda francesa que no princípio teve enormes cumplicidades com quer dizer, já não falo dos comunistas, que ao princípio até acharam que era o pacto germano-soviético. Estou a falar do Sartre. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, cujo comportamento durante a ocupação, enfim, mas o comportamento dos franceses durante a ocupação, ainda hoje para os franceses, é um tema em que eles não gostam de tocar. Não, é tabu. É um tema em que eles não gostam de tocar. Mas enfim, não vamos agora voltar a isso. Vamos ver implicações que isto possa ter fora de França. Portanto, olha, eu acho que o grande problema que aqui temos é que, repara, a confiança na justiça na Europa, e estou agora a usar dados do Eurobarómetro, tem-se mantido relativamente estável, às vezes sobe um ponto, às vezes deixa um ponto, a nível global. Mas os três países onde está pior são França, Itália e Espanha. E não há muitas dúvidas que em França, Itália e Espanha tem havido alguma politização da justiça. Então, quer dizer, e isto é um tema complicado, não é? Portanto, porque em Itália a justiça italiana foi vista como heroína, mas depois toda a gente achou-se, será que fez demais quando de repente destruiu os principais partidos políticos, que de facto eram corruptos, sem dúvida nenhuma. Mas como isso foi tudo pela pia abaixo, não é? Portanto, e abriu caminho vamos trocar, abriu caminho ao Berlusconi e abriu caminho a um eleitorado que disse, estamos-nos borrifando. E há outra diferença, é que tu os partidos podes mandá-los embora. Os líderes corruptos de um partido ou partidos corruptos, nas democracias tu podes mandá-los embora. Em relação aos juízes, felizmente não os podes mandar embora. Mas daí que seja visto com maior inquietação, penso eu, a questão da judicialização da política do que propriamente os políticos. Repara, a maior parte dos países europeus têm sistemas que não são muito diferentes do americano, em que os juízes, sobretudo os tribunais supremos, de alguma forma são de nomeação política. E isso pode ser feito de forma em que se procura equilibrar os poderes. Por exemplo, no caso português, e não estou a dizer que corra sempre bem, no caso português é preciso 2/3 para eleger juízes para o Tribunal Constitucional, 2/3 no Parlamento. No caso americano, o sistema que eles inventaram foi o desencontro dos mandatos, e portanto eles nomeiam juízes para a vida, o que lhes permite ter a liberdade total, saber que ninguém os pode demitir nunca, que eles estão lá para sempre, mas muitas vezes cria maiorias contrárias ao poder do momento, e isso já aconteceu várias vezes
com muito desconforto para quem era presidente e estava no Poder Executivo, neste momento, mas que dá aos juízes um tal grau de independência que neste momento vemos o presidente nomeado por um republicano para o Supremo Tribunal estar a dizer ao Sr. Trump, calma lá, há coisas que o Sr. quer fazer e que não pode fazer. Quer dizer, não há nenhuma decisão formal ainda sobre as questões importantes, questões relevantes, mas já houve uma intervenção pública nesse sentido. Portanto, há tradições aqui que são diferentes. Agora, por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, nós temos... O que é que nós diríamos em Portugal da independência do nosso sistema judicial se o Procurador-Geral é o acusador público, a pessoa que decide o que é que se investiga e o que é que não se investiga, o que é que se investiga mais e o que é que se investiga menos. Se o Procurador-Geral tivesse saído diretamente do Governo, portanto, passasse do Governo para a Procuradoria-Geral, o que é que diríamos se depois esse mesmo Procurador-Geral estivesse a ser investigado porque do seu telemóvel saiu informação confidencial para a imprensa de forma a procurar liquidar um adversário político do Governo, ou neste caso uma adversária política do Governo, a Presidente da Comunidade de Madrid. Uhum. Portanto, isto passa-se em Espanha. Portanto, em Espanha é natural que haja desconfiança. Em Itália aconteceu o que aconteceu. Em França houve muitos casos e há a percepção de que a justiça nem sempre é equilibrada. E isto faz com que, portanto, se pensarmos que no global da Europa não acontece, mas em alguns países está a acontecer uma degradação da confiança na justiça. Como isto coincide também com a degradação da confiança nos órgãos de comunicação e a substituição, em alguns casos, dos órgãos de comunicação pelas redes sociais como fonte de informação. No último Eurobarómetro, volta ao Eurobarómetro, jovem, saiu há uns dias, uma das conclusões é os jovens entre os 16 e os 30 anos na Europa têm como principal fonte de informação as redes sociais. Já não é a televisão. Já não é a televisão. Em Portugal ainda é. Mas na Europa, como um todo, já não é a televisão. Portanto, estamos a ver que as instituições tradicionais estão a ser... Há uma espécie de desconfiança em relação a elas e não apenas em relação aos políticos. O que é muito mais complicado e muito mais delicado e muito mais difícil de reconstruir e que abre, porventura, mais caminho. Quer dizer, neste momento nós temos partidos que podemos considerar extremistas ou populistas, mas quando chegam ao governo, enfim, há sempre o caso da Hungria, que é citado como sendo o caso paradigmático, mas temos ao lado da Hungria um país muito maior, que é a Polónia, onde esteve no poder um partido parecido, uma ideologia parecida ao partido da Hungria, e que entretanto perdeu as eleições e saiu do poder pacificamente. Não houve nada. O PIS saiu do poder. Portanto, eu fico bastante desconfortável com esta sentença pelo facto de ter havido a ser assumidamente dito que ela tem esta componente de inelegibilidade precisamente para que a senhora não se possa candidatar às eleições presidenciais, está lá escrito, assim como fico desconfortável com aquilo que se passou na Roménia, onde a criação de, 80 contas, 800 contas, seja o que for, de TikTok pela Rússia, foram consideradas suficientes para desqualificar um candidato a umas eleições presidenciais. As pessoas têm ideia do que é que... nós estamos a discutir... Isto acontece no momento, na altura, nos dias em que se está a atacar o Donald Trump por ele estar a fechar as rádios financiadas pelos Estados Unidos e que foram financiadas durante décadas pelos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos financiaram muito bem porque ajudou à transição, digamos, à queda do muro de Berlim, à transição democrática no leste. Inúmeras rádios. E agora achamos que nenhum outro país no mundo pode fazer algo só porque não gostamos dele. Claro que a União Soviética sempre o fez, e nós sabíamos que fazia, não é? Também só havia em Portugal a Rádio Moscovo, quem era adepto da Rádio Moscovo, não é? Portanto, e agora por causa de umas contas de TikTok anulam-se umas eleições. Quer dizer, eu fico muito desconfortável com isto, eu não sei o suficiente sobre a Roménia para ter opiniões. Aquele senhor era estranhíssimo, tinha teses alucinantes, foi desqualificado, mas não é assim que se resolvem os problemas.
Na minha perspectiva, numa democracia não deve ser assim que se resolvem os problemas, porque apenas se empurram os problemas com a barriga e depois o que vem a seguir pode ser pior.